dia para todos, os que estão aqui no templo, os que estão nos acompanhando pela internet, e a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, vamos ler os versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Você que está aqui, se achou, diga: eu já achei. Então eu vou esperar um pouquinho, que poucos disseram que já acharam, não é? Agora, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Pode se sentar, irmão. Domingo passado nós estivemos falando sobre este texto, porém dos versículos 6 até o versículo 9, sobre os 3 P's de Paulo. Esse foi o tema da mensagem, os 3 P's de Paulo. Será que vocês lembram quais são os 3 P's? Princípio é um deles, né? Promessa e o primeiro, preceito. Então, na ordem é preceito, princípio e promessa. É o que a palavra de Deus nos permite refletir aqui neste texto. E hoje nós vamos nos deter um pouco no segundo princípio, porque achamos necessário falarmos um pouco mais sobre isso. O princípio que se baseia justamente nesses 2 versículos, versículos 7 e 8. O princípio de semear e colher. Você colhe aquilo que você semeia. Você colhe aquilo que você planta. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não importa. O fato é que você vai colher aquilo que você está plantando. Amém? Você já ouviu aquele ditado que diz: quem semeia vento, colhe tempestade? Você sabia que isso está na Bíblia? Sabia? Sabia ou não sabia? Alguns não sabiam. Então, está lá no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Oséias capítulo 8, versículo 7, na primeira parte do versículo. Depois você confere aí, Oséias 8, 7. Não está escrito exatamente com essas palavras. Talvez numa outra versão esteja assim. Mas na nossa versão está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? Então, se você está semeando vento, pode ter certeza, vai colher tempestade. E, de fato, geralmente, nós colhemos mais do que plantamos. Na terça-feira, o pastor Roberto Lai, que esteve reunido com os líderes da nossa célula, e ele fez uma pergunta lá. Ele disse: o que a mangueira produz? E aí o pessoal respondeu, acho que foi mangueira que ele perguntou, não foi? A macieira, isso, né? O que a macieira produz? Aí o pessoal respondeu, maçã. Aí ele falou, sim, mas macieira produz outras macieiras, né? Então, para pensar, como é que é esse negócio de
semear e colher. Você, às vezes, semeia uma coisinha, né? Você, às vezes, semeia uma sementezinha. E aí você vai colher algo muito maior. Então, esse princípio é de extrema importância. Porque tem gente que não entende. Por que às vezes está num vendaval? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que semeia para a carne, da carne colherá destruição. Às vezes a pessoa, ela quer que o Espírito conduza a vida dela. Nosso tema este ano, guiados pelo Espírito. Eu acredito que a maioria de nós, os crentes sinceros, nós queremos ser guiados pelo Espírito. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Nós queremos ver Deus fazer diferença na nossa vida. Mas a gente não toma cuidado com isso. E todo dia semeia na carne. Todo dia semeia na carne. Até porque semear na carne é muito fácil, é natural. É só deixar a carne à vontade, que você vai, não é? É só fazer a vontade da carne. É só deixar a tua carne à vontade. E aí, então, você vai semear na carne. Então, quem semeia na carne, quem? Deixa seus olhos à vontade para a pornografia, não é? E a pornografia é a mãe da imoralidade ou das imoralidades. Pode ter certeza, a maioria absoluta dos imorais, dos homens, principalmente homens, envolvidos aí com imoralidade sexual, começa na pornografia. Começou na pornografia. Ele vai ali, semeando, 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 e depois ele vai colher. Não é? É semeando no terreno da carne. A sensualidade. Quem se dedica à sensualidade, quem não se preocupa com a sensualidade, está semeando na carne. E vai colher corrupção. Então, se o homem não policiar seus olhos, se os homens não tiverem cuidado com os seus olhos, e se as mulheres não tiverem cuidado também com o seu comportamento, especialmente com as suas vestimentas, automaticamente vão os dois, porque não peca só o homem. Não peca só quem olha, peca também quem provoca. Não pense aqui que o pecado é só do homem, não. O pecado é dos dois. O pecado da sensualidade. Não é? Provocar os sentidos. Deixa eu falar uma coisa aqui, especialmente para as mulheres. Sabe, tem geralmente, e aí se fala muito disso nos encontros de casais, família, o pessoal costuma dizer assim: o homem, ele é atraído pelos olhos. Ele se deixa atrair pelos olhos. O homem geralmente peca pelo olhar. É verdade. Geralmente, na maioria das vezes. A mulher pelo ouvido. É verdade, na maioria das vezes. Mas tem mulher que tem olhos masculinos também. Não é? Tem mulher que quando vê um homem sem camisa, se for um corpo, né, se não for aquele estilo barrigudão, todo desleixado, se for aquele corpo chamado de sarado, ela também fica, não é? E se ela não desviar os olhos, ela também peca. Isso não é só coisa para homem, não.
Não é bem verdade que a maioria dos homens tem mais problema com isso do que a mulher. Mas a mulher também tem. É que o olhar do homem é diferente do olhar da mulher. O olhar da mulher é diferente do olhar do homem. A mulher, ela fotografa assim, tum, fotografou. Já levou para a mente e já começa a viajar. O homem não, o homem ele tem que filmar. A mulher fotografa, o homem filma. Entendeu? Com o olho. A diferença está aí. Aí, quer dizer, tem homem que acha que não tem problema andar sem camisa. Não é? Sem camisa por aí, a torta direita, às vezes quer entrar até no banco sem camisa. Não é? Está também provocando. Deixa eu liberar as mulheres aqui. Mulheres, vou liberar vocês. Quando vocês tiverem mais de 80 anos, vocês podem sensualizar à vontade, tá? Tiverem mais de 80, aí pode usar decotado, transparente, camisola na rua. Tá, irmã? À vontade, só depois dos 80, tá? Outra coisa, irmão, ociosidade, outra semente maldita, semeada na carne, ociosidade. Todos nós conhecemos o ditado, a mente vazia é a oficina do cão. A pessoa não tem o que fazer, vai procurar chifre na cabeça de cavalo. Fica, às vezes, muito solto, não tem muita coisa para fazer. O Aristóteles disse o seguinte: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Vou repetir. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Você lembra do pecado de Davi? Quando Davi olhou Batseba, que certamente não tinha mais de 80 anos, né? Quando Davi olhou Batseba tomando banho, o que ele estava fazendo? Nada. Davi estava fazendo nada. É interessante você abrir a sua Bíblia lá em 2, não precisa abrir agora, 2 Samuel, depois você lê o texto todo. 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1, diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, anote isso, época em que os reis saíam para a guerra. O que Davi era? Rei. Época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu aonde? Em Jerusalém. Olha, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Por que Davi ficou lá? Aí o texto continua dizendo que Davi, numa tarde, acordou. Numa tarde, ele levantou da cama. Imagina, naquela época não tinha televisão, não tinha celular, né? Não tinha um monte de coisa aí que o pessoal fica ligado hoje, né? Davi, numa tarde, levantou da cama. Quer dizer, o camarada passou o dia todo dormindo. Só à tarde ele levantou da cama e foi passear no terraço do palácio. Foi passear. De lá ele olhou a mulher tomando banho. Até hoje eu não entendi como é que aquela mulher estava tomando banho num lugar que dava para ver, né? Então, quer dizer, a ociosidade. O problema da ociosidade é uma desgraça. Quanta gente, porque não tem o que fazer, se mete em enrascada. Semeando na carne. Outra, maledicência. Como é que é fácil pecar pela boca? É ou não é verdade, irmãos?
Coisa fácil é pecar com a língua. É fácil demais. De repente você... É claro que tudo começa na mente. Mas se você consegue travar na mente, quando você consegue levar os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo, maravilha. Mas se você continuar pensando muito naquilo, daqui a pouco você solta. Você começa a xingar na mente, na hora que você estiver nervoso, você vai largar o palavrão pela boca. Tá? Então mata lá na mente. Mas maledicência, deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Se você não tem coragem de confrontar um fofoqueiro, aquela pessoa que sempre que vem conversar contigo, vem trazer alguma notícia dos outros, sempre que vem falar contigo, vem falar mal de alguém, se você não tem coragem de confrontar essa pessoa, fuja dela. Fuja dela. Porque daqui a pouco está você falando também. É contagiante. É contagioso. Tá? A pessoa está falando mal da outra pessoa, você no início começa a se sentir mal, aquela coisa toda, daqui a pouco está lá você falando também. Até você ir orar e o Espírito Santo te tocar naquele momento. Então, se você não consegue confrontar, fuja dali. Fuja daquela pessoa. Né? Outro. Quando você tem pena de si mesmo, isso se chama autocomiseração ou autopiedade. Quando você tem pena de si próprio. Domingo passado, o pastor Mário Freitas pregou uma mensagem para nós. Quem lembra a mensagem do pastor Mário Freitas? Uma mensagem muito edificante, em que ele esteve ali falando sobre Caleb, que Caleb, apesar do que ele passou e deixou de entrar na terra prometida a princípio por causa daqueles outros 10, ele não ficou, ele ficou 40 anos no deserto por causa do relatório daqueles 10, mas ele não ficou ali o tempo todo dizendo assim, aqueles, não gosto nem de falar no nome deles. Por causa deles eu perdi 40 anos da minha vida. Ele chega lá para Josué e diz, olha, hoje eu estou pronto para tomar aquela terra, como eu estava lá nos meus 45 anos, eu agora com 85 anos, quero tomar aquela terra. Ele não ficou ali, sabe, com pena de si próprio. Você sabe que tem gente que gosta de chorar no espelho? Hein, irmão? Já viu gente assim? Que gosta de ver como é que ela fica quando está chorando. Se olha no espelho chorando. Está com tanta pena de si próprio. E é interessante, irmãos, que uma vez eu li um livro, há muitos anos, um livro chamado, acho que é Como Vencer a Depressão, de um autor chamado Tim LaHaye, em que ele dizia que uma das causas da depressão é a autocomiseração. Que a pessoa não só tem pena de si próprio, mas fica reclamando de tudo, e ele ensina neste livro a pessoa a crescer em ações de graças. Se aprender a dar graças a Deus por tudo. Se você conseguir desenvolver este hábito, você abre a geladeira, tem água. Bom, primeiro, você tem geladeira, graças a Deus, né? Segundo, tem energia elétrica, graças a Deus. Terceiro, a geladeira está funcionando, graças a Deus. Quarto, tem água gelada, graças a Deus. 5, tem ovo. Até o Guanabara venceu da galinha chorou. Outro dia eu vi lá um comercial do Guanabara, está vendendo, está anunciando lá 30 ovos por 8 e pouco. Eu falei, ganhou, né? Acabou, a galinha chorou, né? Então, você tem ovo na geladeira? Graças a Deus. Sabe, você começar a dar graças a Deus até pelas pequenas coisas. Dar graças a Deus por uma fruta. Dar graças a Deus quando você abre o armário, tem alguma coisa lá para comer. Graças a Deus. Você passar o dia conversando com Deus, vendo as coisas, dando graças a Deus.
Não fique reclamando do que você não tem, mas procure agradecer a Deus pelo que tem. Às vezes a pessoa abre o armário. Mulher, então, que tem que ter uma bolsa para combinar com aquele vestido. Mulher é difícil se arrumar por causa disso. Demora a se arrumar também por causa disso. Porque quando coloca uma blusa, tem que pensar qual sapato vai combinar com aquela blusa. Né? Depois, que tipo de bolsa que vai combinar com aquela roupa. Aí fica difícil, tem que ter muita roupa. Não tem não, meu irmão? Abre o armário, aquele monte de roupa, diz assim, eu estou sem roupa. Mas não é porque ela está sem roupa, não. É porque para combinar realmente, né? Então, dê graças a Deus por ter roupa. Né? Graças a Deus. Tem roupa para vestir. Louvado seja o nome do Senhor. E assim você já vai estar semeando no Espírito. Não é? Que é justamente o segundo ponto. Semear para o Espírito. Quando é que você semeia para o Espírito? Você semeia para o Espírito quando você está orando. Então, se você está orando, o tempo todo você está orando, você está semeando para o Espírito. Você consegue falar com Deus a todo momento. Sabe, meu irmão, você não precisa necessariamente durante o dia, já que o teu dia está sendo tão corrido, você acorda de madrugada, vai trabalhar, volta, depois do trabalho ainda vai estudar, chega em casa morto com farofa, quebrado. Aí você diz assim, como é que eu vou? Aí você lê um livro sobre oração, o autor lá falando que passa 2 horas em oração, você diz assim, eu sou um miserável. Você se sente culpado, você se sente um traste. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe aproveitar as brechas, aproveitar os cantos. Então, meu irmão, eu saio da minha casa até chegar aqui, se o trânsito estiver bom, é 35 minutos. 35 minutos. Eu venho orando 35 minutos. Dentro do carro, quando eu venho sozinho, eu venho orando chego de lá aqui 35 minutos. Se eu voltar orando, são mais 35 minutos, olha aí. Pensa no tempo que às vezes você desperdiça. Hein? O tempo no banco, esperando. O tempo na fila do pão, enquanto não sai o pão. O tempo, quanto tempo na condução, indo para a cidade. Quanto tempo? E a gente às vezes vai desperdiçando. Tem gente que ainda gosta de sentar na janela para ficar olhando a beleza da Avenida Brasil. Não é? Então, meu irmão, use melhor o seu tempo. Ore andando. Vem para a igreja, vem caminhando, vem orando pelo caminho. Habitue-se assim. Passou uma ambulância por você, ore por aquela ambulância, aquela pessoa que está ali, a ambulância passou ali com aquela sirene, você ora, habitue-se a orar o tempo todo. Você está semeando para o Espírito. Jejue pelo menos uma vez por semana, semeando para o Espírito, amém? Leia bons livros, além da Bíblia, semeando para o Espírito. Associe-se com gente que está buscando intimidade com Deus, pessoa que está à sua frente. É claro que você tem que buscar também os que estão atrás de você, mas se você só anda com pessoas que ficam te sugando, a tua tendência é não conseguir avançar. Mas associe-se também com pessoas que estão à frente, para que você possa avançar. Amém? Quando você se associa com... Aliás, quem disse isso, acho que foi Mike Murdock, que amigos são como botões de elevadores. Uns vão te levar para baixo, outros vão te levar para cima. Não é? Então, não ande só com pessoas que precisam, ande também com pessoas que podem te ajudar. Pessoas que podem te socorrer, pessoas que podem te guinchar, te erguer.
Amém? Procure oportunidades para estar com essas pessoas. Aliás, eu estava pensando, você hoje tem tanto oferecimento de palestras, cursos e mensagens e outras coisas mais no Facebook, no Instagram, né? Tem tanta coisa sendo oferecida que, se você bobear, você pode ficar um dia inteiro só no celular, pulando de uma coisa para outra. Pulando de uma coisa, termina uma, começa a outra. Porque todo mundo oferece alguma coisa hoje, né? Todo mundo oferece alguma coisa. O que não tinha no passado, quando a gente coloca aí 30, 35, 40 anos atrás, era uma escassez. Você ouviu uma mensagem boa, você ouviu uma palestra boa. Hoje tem um negócio de 4 ou 5 aulas grátis de um determinado assunto, e um tal de clique aqui em Saiba Mais, né? E esse Saiba Mais te manda para uma outra página, e você faz a tua ficha, e daqui a pouco você está fazendo aquele curso. Aí daqui a pouco você vê um outro curso interessante também, aí você começa a fazer outro curso. Daqui a pouco você não dá mais conta. Você não faz mais nada a não ser ficar na internet assistindo palestra, fazendo curso. Não é? Você abraça mais do que você tem condições. Hoje, mais do que nunca, você tem que ser muito seletivo. Você tem que saber administrar o teu tempo de uma forma especial, para você ter tempo para tudo, inclusive para a tua família, inclusive para os teus filhos, inclusive para o teu casamento. Senão a pessoa fica lá o tempo todo. Então você tem que semear no Espírito, com uma boa administração do seu tempo. E também generosidade. Quando você pratica generosidade, você está semeando para o Espírito. Infelizmente, irmãos, a maioria de nós, é uma tendência também da nossa carne. Gostamos mais de receber do que de doar. Embora a palavra do Senhor diga que mais bem-aventurado é dar do que receber, geralmente as pessoas ficam mais contentes ao receber. Então é igual aquela historinha que eu já contei para vocês aqui, do pai que deu para o filhinho 2 ofertas. Uma de R$10 e outra de R$2. Diz assim: filho, olha, estou te dando 2 valores aqui, você pega um desses e doa. E quando chegou na hora do ofertório, né, a criança foi lá, depositou a sua oferta. Quando a criança chegou em casa, o pai perguntou: filho, qual foi a oferta que você deu? Ele falou assim: eu dei a oferta de R$2. Aí o pai, né, educando: mas por que você deu a oferta de R$2 e não a de 10? Ele falou: porque o pastor disse que Deus ama o que dá com alegria. E eu fiquei mais alegre em dar R$2 do que em dar R$10. Não é? Então, a gente geralmente fica assim, não é? Na hora de dar, não fica tão alegre do que quando recebe. Eu acho interessante, um tempo atrás, quando nós começamos a sair com a Kombi para distribuir máscaras e álcool em gel e etc. Tem gente que já conhece a nossa Kombi de longe, né? Então a nossa Kombi parou numa esquina e veio uma irmã, pela roupa, né? A gente percebia que era crente, né? Que tem gente que a gente conhece pela roupa, a gente já sabe, né? Pela maneira de vestir. Aí ela virou assim, chegou perto da Kombi, colocou a mão na porta, olhou para mim e falou assim:
O que vocês têm aí para mim? Ela já apareceu a Kombi dessa igreja aqui, tem alguma coisa para dar, né? Então, a gente deve sim ficar contente com o que recebe, evidente. É um sinal de gratidão, não é verdade? Se alguém te deu alguma coisa, você vai ficar contente, né? Agora, você também precisa aprender a ficar contente em doar. E doar não significa só dar dinheiro, não, meu irmão. Não pense só em dinheiro. Você pode dar conselho, não é? Você pode chamar um jovem, conversar com esse jovem, dar um conselho para um jovem. Você que é mais velho, já vivido, você pode dar um conselho para um jovem. Você pode doar um pouco do seu tempo. Você pode doar um pouco do teu serviço, sua profissão. Você pode doar um pouco do teu serviço. Você pode doar um pouco da tua atenção. Tem gente, meu irmão, que está precisando falar. Entendeu? Tem gente especialmente nesse tempo aí de quarentena, para muitos, principalmente para os mais velhos, gente que está precisando falar, mas não tem ninguém para ouvir, né? Então, se você der um pouco da tua atenção, você vai fazer um bem muito grande para muita gente, né? Você pode doar um telefonema. Se você der um telefonema, e eu estou recrutando aqui, diga-se de passagem, né? Estou recrutando algumas pessoas para ligar para todo esse povo que está cadastrado para receber cesta básica na nossa igreja. A maioria já recebeu. Mas vai receber um telefonema com uma oração. É tão bom, meu irmão. É tão bom. Tanto para quem recebe o telefonema e recebe a oração, como para quem liga e escuta o testemunho daquela pessoa, de como ela estava precisando ouvir uma palavra daquela e receber aquela oração. Você está semeando para o Espírito. E aquele que semeia para o Espírito, colhe vida. Amém, irmão? Colhe vida. Às vezes a pessoa está meio barro, meio tijolo, meio Walking Dead, porque, sabe, ela não está contribuindo para o bem de ninguém. Ai, só sonha para ela. Hein? Só pensa nela. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Semeie para o Espírito, evite semear na carne. Tantas maneiras de semear na carne. Às vezes, quando você aperta a buzina do teu carro, você está semeando na carne. Dependendo da maneira como você buzina. Não é? Alguém vai atravessar a rua, você está vendo que se ela atravessar, ela vai ser atropelada. Você vai e buzina para aquela pessoa, buzinou para o Espírito. Né? Outro dia eu buzinei para a minha carne, meu irmão. O camarada veio, atravessou o sinal assim. Eu saí do meu bairro, o sinal abriu, eu saí do meu bairro, o carro veio. E eu, sabe quando você buzina com raiva? Buzinei para o Espírito, para a carne. Buzinei na carne. Porque eu não queria só alertá-lo. Eu queria dizer, você está errado, infeliz. É tão fácil semear para a carne. Aí depois que você faz aquilo, o Espírito Santo diz, mas não foi assim que eu te ensinei. Não foi para isso que foi colocado buzina no carro. Não é arma.
Amém, irmãos? E eu falei ontem, quem está me acompanhando no momento de oração, que se a igreja entender isso, se o povo começar a viver isso, parar de semear para a carne e começar a semear para o Espírito, a princípio vai ser doloroso, difícil, mas quando o povo começar a fluir, vencendo a sua carne, prevalecendo no Espírito, quando esse povo se reunir, vai ser fogo descendo do céu. Vai ser explosão de glória. Aí sim, meu irmão, os doentes e os enfermos serão curados. Os incrédulos se converterão genuinamente. E quando chegar no dia da ceia, então, prepara, meu irmão. Vai ser coisa maravilhosa. A igreja tem que estar atenta para isso. Todos têm que cooperar para isso. Essa mensagem não é para uns poucos, é para todos. É para todos, irmão. Não é? Então, em nome de Jesus, semeie para o Espírito. Semeie para o Espírito. Vença a carne. Crucifique a tua carne. Semeie para o Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.